Operário e Fluminense ficaram no 0-0 no começo do confronto válido pela Copa do Brasil. O jogo, disputado no Paraná, dificilmente teria outro resultado, porque nessas condições não tem como ter futebol de qualidade. Bom, o Fluminense foi com o time praticamente todo titular, 2, 3 preservações ali, e faltou o Martinelli, né? Desgaste físico, muitos jogos em sequência. Martinelli teve uma lesão muscular, não conseguiu botar o pé no chão quando saiu, foi bem no começo do jogo. O calendário brasileiro, né? E o Fluminense perde um dos seus jogadores mais importantes. O jogo em si, ele foi um jogo assim daqueles que o objetivo de quem comanda o futebol brasileiro tem que ser fazer com que esses jogos não se repitam. Esse foi o nível do jogo. Foi um jogo abaixo do ruim, tá? E não é porque o Fluminense desaprendeu a jogar futebol em 3 ou 4 dias. O Fluminense é terceiro colocado do Campeonato Brasileiro da Série A com 7 vitórias em 12 jogos. O Fluminense hoje é um dos melhores times do Brasil. Então, não é porque o Fluminense desaprendeu a jogar. O estádio tem um gramado que é impraticável para futebol de alto nível. A câmera da transmissão não fica no meio do campo. Ela precisa ser deslocada por conta da estrutura do estádio. E a CBF precisa tomar algumas atitudes, assim. A gente viu recentemente as promessas para arbitragem. Mas existem outros aspectos também que precisam de melhoras. O gramado. Padronização de gramado. Primeira coisa, proibir gramado sintético em jogo de primeira ou segunda divisão no Brasil. Depois, padrões que possam ser medidos. Por exemplo, a altura mínima e máxima do gramado, como é na Champions League. Outros padrões que tu possa medir e que, com base na vistoria, dias antes da partida, tu possa dizer para o clube, se ele não tiver com gramado em condições, tu vai ter que mandar um jogo em outro lugar. E se o clube não apresentar um outro estádio, a CBF escolhe o estádio para jogar. Eu acho que é do interesse de todo mundo que gosta de futebol que os jogos melhorem no Brasil. Que a gente tenha um futebol cada vez melhor, mais prazeroso de assistir. Para isso acontecer, não tem como ter essa estrutura. Não vai ser nessa estrutura que a gente vai ver um futebol melhor. É impossível. Não vai acontecer. A gente precisa de uma ajuda maior. O Operário é um time que está disputando a segunda divisão. Segunda divisão não é futebol amador. É um campeonato sério. Não é elite, mas é um campeonato sério. Então as condições do gramado tinham que ser muito melhores que essa. Não é culpa só do clube. Claro, a federação do estado tem que ajudar, a CBF tem que ajudar, né? Eles têm condições financeiras para isso. Espero que jogos desse nível não se repitam com muita frequência, pelo menos nessa temporada. E eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!